Oi pessoal, tudo bem? Olha só, agora vai começar uma live muito especial aqui no Decor Baby Kids. Convido vocês a assistirem a casa como ambiente educativo. A minha convidada de hoje é a arquiteta Audrey Migliani, do Ambiente Preparado. Estejam todos convidados e vamos aproveitar. O pessoal já está chegando, boa tarde. Live em horário alternativo hoje. Oi meninas, boa tarde Aline, Gato Mia Projetos Infantis, Camila. Muito bem, estou gostando de ver vocês aqui, hein? Audrey é autora de vários artigos muito interessantes lá no Arcdale, que é um site, né, reconhecido entre os arquitetos. A gente consulta muito esse site, ele é muito respeitado. E, inclusive, eu indico vários artigos para as minhas alunas lá do Método DBK. E aí as meninas estão aqui. Hoje a gente vai ter a oportunidade de conversar com a autora, né, dos artigos. Olha que privilégio, que massa. Mapas Mundi, primeira vez aqui. Boa tarde, boa tarde. Seja bem-vinda ou bem-vindo. Pessoal, fiquem à vontade, vocês já sabem como funcionam as lives, então fiquem à vontade para interagir com a gente, seja conversando, seja colocando sua dúvida, sua pergunta, seja também aqui clicando nos corações, nas reações, né? E também enviando essa live aqui com o aviãozinho que está aqui à direita, na minha direita. E enviem essa live para os seus amigos, para suas amigas, para os arquitetos, designers, enfim, que se interessam por arquitetura infantil, porque é sobre isso que a gente vai falar hoje. Arquitetura infantil dentro de casa e como ela pode ajudar no sentido do desenvolvimento das nossas crianças, tá? A Audrey já chegou, vou chamá-la aqui. Vamos ativar. Oi, Audrey! Boa Então, tudo bem? tarde! Boa Tudo tarde. bem? Que honra você aqui! Não, eu que estou muito honrada. Eu espero não gaguejar, porque você estava falando dos artigos, assim, eu me desenvolvo muito melhor escrevendo com papel em branco, seja Aham. papel branco, né, ou computador, do que falando. Então, eu espero não gaguejar. Espero manter a pose aqui, vamos ver. Ah, que é Obrigada. isso? Não, sinta-se em casa. Para mim, realmente é como se estivesse recebendo você na minha casa, de verdade, assim. Já te acompanho, né, há algum tempo com os artigos, até estava comentando sobre isso antes de você chegar. Então, e indico para as meninas lerem, porque sempre é uma escrita muito gostosa, muito informativo, objetivo e completo, sabe? Assim, muito bom de ler. Então, É, assim, já existe uma admiração aqui. o fato de a gente escrever por uma coisa que a gente gosta, né? Então, assim, falar sobre ambiente infantil para mim é muito gostoso, então eu fico feliz que você goste, assim, a admiração sou eu, né, que aprendo tanto de você, em todas as lives que eu maratono todas. Eu Ai, não que consigo, legal. não consigo, mas eu venho sempre, vejo replay, revejo, então Ai, assim, que aprendo demais. massa. Ah, Obrigada. tão bom saber. Ah, Andrei, queria, né, já fiz uma apresentaçãozinha aqui da nossa live hoje, do que a gente vai conversar, mas eu queria agora te escutar, né? Queria que você se apresentasse, falasse um pouco da sua história, do que, enfim, você vem estudando na universidade, vem dando aula também, né? Então, queria que você falasse um pouco. Então, bom, meu nome é Audrey Emiliane, eu sou arquiteta, me formei em 2013, e quando eu era criança eu queria fazer pedagogia. Acho que é Olha, porque eu gostava de brincar de escolinha, era a minha brincadeira favorita. E eu gostava de brincar com os meus primos menores, assim, eu sendo a professora deles, sabe? E pelo fato da minha mãe também ter feito pedagogia, eu acho que eu tinha isso na cabeça que eu queria ser pedagoga. Mas em algum momento que eu não sei dizer assim, ainda não consegui descobrir qual foi o boom, sabe? Eu tento me lembrar, mas eu não sei qual foi o momento. Eu decidi fazer arquitetura. Como ninguém na minha família nunca não tinha nenhum arquiteto, nunca ninguém tinha feito cursado o curso, eu não tinha muita noção do que era. Meu pai me recomendou a fazer um técnico primeiro, né? Então eu fiz design de interiores. legal. E aí eu gostei muito, tipo, desenhei com nanquim, com papel vegetal, sabe? Aprendi mesmo o básico do básico no técnico. E aí falei, não, é isso mesmo, sabe? Essa rotina que eu quero, gostei, nananã, e fui pra graduação. Só que eu Legal. cheguei na graduação, aí, e aí né, eu não sabia, mas me informaram no primeiro ano que você, no último ano, você tinha a opção de escolher, né? Qual
seria o seu projeto final, né? Qual que seria a sua, o TFG, né? Qual tema você faria? E desde o primeiro ano eu falava, então tá, eu vou fazer uma escola. E aí, com o tempo, fui amadurecendo essa ideia e descobrindo que eu não queria fazer uma escola tradicional, de pedagogia tradicional, porque percebi, né, pelas aulas, que a arquitetura da escola tradicional era muito restritiva, né? Os alunos eram mais tratados como, né, detentos, assim. Eu fazia muita assimilação com a arquitetura carcerária, Sim, a, a, nossa. a limitação do espaço e tal. Então, eu queria Rígido, fazer né? rígido, muito rígido e muito controlado, né? O Uhum. horário que você tem, parece. O horário do recreio, acho que era tipo o banho de sol, sabe? Um negócio assim, era a única hora que você pode ver a luz do dia. Pelo menos por Uhum. aqui, né? Em São Paulo, que é tudo muito Nossa. mais escuro e tal. Eu tinha essa sensação, sabe? Quando eu fiz fui lembrando de como era, ia falando, não, mas eu não quero fazer essa escola, eu quero fazer uma escola que considere o aluno como o ponto principal daquele espaço. E aí lá Legal. eu conheci, né, bem brevemente, superficialmente, né, a pedagogia montessoriana, o Reggio Emília, a Uhum. Waldorf. Conheci tudo naquele momento e pensei, poxa, essa ideia do ambiente preparado de Montessori é uma coisa que depois dá para fazer em casa, né? Mas assim, eu pensava, quando eu tiver uma família, quando eu tiver uma filha, eu posso voltar a isso, estudar Legal. melhor e fazer em casa. E aí o tempo passou, tal, eu fiz o mestrado, meu mestrado foi estudei sobre o Brasil e arquitetura, né? Então foquei muito em arquitetura brasileira, pesquisei muito da Lina, do Lúcio Costa, do Clare, dentro do mestrado. Então era uma coisa que não tinha nada a ver com arquitetura infantil, com arquitetura escolar. É um outro assunto que eu gostava muito, a arquitetura brasileira. E eu estava desconectada do tema infantil, mas acho que 3 ou 4 anos depois do meu mestrado, não, 2 anos depois do meu mestrado, eu engravidei. E aí eu comecei a pensar, teve aquela história, né, que eu tinha pensado do ambiente preparado, acho que chegou a hora de eu pesquisar um pouquinho mais. E aí fui estudando, lendo, né? Principalmente sobre Montessori nesse momento. E aí, quando minha filha tinha 6 meses, eu criei o Instagram Mente Preparado, que era assim, era mais para eu salvar referências, sabe? Eu tinha o Instagram, tinha o Legal. Pinterest, e ia salvando referências com dicas práticas que eu pudesse fazer em casa. E aí Legal. o pessoal foi curtindo, foi fazendo também, e foi me mandando o que fazia, então ficou, o Mente Preparado virou um catálogo, assim, de ideias que as famílias podem fazer em casa, sem gastar muito e tal. Uhum. Então é isso, assim, cheguei até aqui por isso. Eu acho que eu tava pensando, né, antes da live, por que me trouxe até aqui, né? Por que eu estudo? Por que infantil mexe tanto comigo, né? E eu acho que é desde lá, quando eu era criança, que eu queria fazer pedagogia, e aí a história da escola, né, essa relação com a escola. E aí, aqui hoje, tendo a honra de falar com você. Olha só, essa questão da jornada, né? Que a gente identifica mesmo nas arquitetas, nas designers, né? Algumas, né? Não são todas. Mas muitas têm esse gatilho da gravidez, de entrar no mundo materno e buscar mais informação né? E mergulhar mesmo, aprofundar. Eu tava me lembrando, todas as lives que eu assisti, que você faz com suas alunas e com o pessoal que Uhum, você convida, a maioria é mãe. uhum. E uma parte não, mas das mães, quase que 100% se tornaram no nicho infantil depois da maternidade, né? Tem essa jornada, é. É engraçado isso, né? Aí, É. você também, né? Também, total, total. Coincidiu que na época que eu engravidei, eu fiz um projeto de uma escola e eu fiquei de repouso em casa. E aí a minha mãe, foi até a minha mãe que falou, por que você não trabalha só com isso, assim? Porque você gosta, percebe que você gosta. E foi o projeto também de uma escola que me obrigou a ter contato com o Reggio Emília, né? E aí eu não tinha tido Então, ainda. E aí eu fiquei encantada. Eu falei, isso faz muito sentido para mim, porque eu acho que tive uma criação, estudei em uma escola construtivista, então acho que teve a ver, uhum. assim, né? Sendo que eu não tinha, assim, essa consciência, né? Então, Tem aquele quando... choque, né? De entender o Isso, quanto que um ambiente pode ser opressor, né? Com a infância. exatamente. Eu não tinha essa clareza, né? Então, quando eu estudei o Reggio Emília, eu falei, então é isso. Eu acho que faz sentido mesmo a gente beber dessa fonte aqui para trabalhar nos projetos e melhorar e se diferenciar, né, no mercado como arquitetas que têm esse conhecimento também, que não estão ali, porque fica parecendo, até ontem na aula falaram isso, e eu achei bem interessante, fica parecendo que todo arquiteto, todo designer faz e sabe fazer quarto infantil, sabe fazer ambiente infantil.
tipo, porque, sei lá, porque já teve a vivência, já foi criança um dia e aí sabe fazer. Mas, na verdade, quando a gente para ajudar, a gente vê que é mais profundo, né? É muito mais profundo, né? Conhecer a fundo a criança, o desenvolvimento da criança, né? Como que ela Exato. age. Quando a gente vai fazer uma clínica odontológica, por exemplo, a gente vai estudar todos os processos que Pois tem na é. clínica odontológica. Mas quando a gente vai fazer um quarto de criança, a gente acha que a gente já sabe. Tem que pôr É, berça, pôr fazer uma amamentação e pronto, né? Não precisa pensar muito. exatamente. E a gente tá um pouco enganada, né? Não é muito, né? É, Audrey, eu até vou aqui compartilhar com as pessoas, normalmente eu falo isso, a gente prepara sempre um roteirinho, né, para poder ir Uhum. seguindo, e aí eu tô aqui com essa pergunta para te fazer, que é a primeira, que é assim, é a pergunta da live, assim, eu acho, né, que é Uhum. assim, por que é que a casa pode ser um ambiente educativo, na sua opinião? Queria entender. Então, para mim, o que pegou foi a ideia da casa ser o primeiro ambiente da criança, né? Na verdade, o segundo ambiente da criança, porque o primeiro é o ventre materno, né? Sim, E quando a perfeito. criança está no ventre materno, a nossa biologia está toda preparando esse ambiente para que o feto, né, o espermatozoide até então, possa se transformar num bebê em 9 meses. Uhum, Então, imagina como que não é a nossa preparação biológica lá dentro, preparando esse ambiente para que ele seja o mais favorável possível para que o feto se desenvolva o melhor que ele puder, sabe? E aí, perfeito. quando a criança nasce, a gente acha que ela tem que se acostumar com a luz, com o barulho, com os horários da família, e tudo bem deixar ela lá no bercinho, que ela não faz nada. Então, tudo bem deixar ela lá no bercinho, não tem problema. Então, Uhum, assim, entender que a casa é o primeiro ambiente, ambiente, assim, é o espaço, né? E também um ambiente de acolhimento, onde a criança vai sentir, né? Ela deveria se sentir livre para errar, porque você aprender a errar num ambiente seguro faz total diferença, né? Em como você vai lidar com os erros depois, né? Quando você for pro mundo lá legal. fora. Você não precisa nem ser adulto para ir pro mundo lá fora, né? Mas se você criança, tiver um ambiente acolhedor em casa, que você pode errar, você pode ser você mesmo, você pode escolher, até na escola. A criança Uhum, vai saber lidar melhor com o diferente, né? Porque ela vai entender que ela tem voz, que ela importa, sabe? Então, uhum, na casa, eu acho que o primeiro aprendizado é esse, é você aprender a ser a quem você é, poder errar, poder escolher, né? Porque tudo é um processo. A gente não uhum. deixa a criança escolher nada, a gente escolhe tudo para ela. Quando ela faz 18 anos, a gente fala, o que você vai ser quando você crescer, sabe? Você tem que escolher o curso da sua vida. A primeira grande escolha da criança é quando ela tem 18 anos e nunca Uhum. escolheu nada. Nossa, Então, a profundo ideia isso. que o ambiente seja. É, e é ambiente mesmo, porque depende muito da relação com os cuidadores, né? Não Sim, adianta só ter a mesinha, no caso, assim, ter a mesinha, a tinta, se o ambiente em torno não é um ambiente que considera a criança capaz, por exemplo, de fazer, né? legal, legal. É muito a mistura do que a gente chama de ambiente físico e ambiente psíquico, né? Para que a criança se desenvolva bem. Mas como a gente fala do físico, né? É muito essa relação que ela tem com o espaço, de poder circular pelo espaço, de, de aprender a se movimentar, né? Então ela desenvolve o motor, desenvolve o cognitivo, desenvolve o emocional, tudo naquele primeiro ambiente. E na Perfeito. pandemia também ficou muito mais evidente, né? Porque a casa virou a escola, a casa virou a cidade, a casa intensificou ainda essas relações, porque todo mundo estava preso em casa junto. Então, no começo da pandemia ficou ainda mais evidente a importância que a casa tem para a infância e o quanto que a gente não estava preparado, né, para ter as nossas crianças em casa. Então, eu Exato. acho que é isso, assim, esse que é o primeiro real motivo, é para que você trate a criança que mora na casa como moradora de casa, de fato, né? Ela não é uma Perfeito. visita, né, que fica por 30 anos morando com a gente e fica lá na cama dela e pronto, não precisa de muita coisa, né? Então, acho que é Perfeito. isso, é permitir que a criança se aproprie da casa dela como um todo. E a infância é a base, né? Como você está aí pontuando, né? É a base para o futuro, para você chegar lá na frente saudável, né? Mais preparado. Determina muito, né? Assim, quem faz terapia sabe o quanto que as coisas da infância vêm, né, à tona quando a gente vai se descobrir, né? Exatamente. A relação que a criança tem com a casa nos desenhos, por exemplo, que elas fazem. Travou, travou, mas voltou. Ah, desculpa, mas é isso. É essa relação que a criança tem afetiva com a casa, né? Eu tava Uhum. pensando também antes de entrar aqui na live,
a relação afetiva que a gente tem com casa de vó, né? Sim. Será que não é porque na casa de vó a gente pode comer o que a gente quiser, sabe? A gente pode fazer a bagunça que depois não tem problema, sabe? A gente se sente mais livre na casa de vó. Será que a gente Aham. não pode oferecer essa atmosfera de casa de vó na nossa casa mesmo? Para que as Perfeito. memórias da criança sejam feitas na casa dela e na casa da avó também, né? Lógico, mas sabe, assim, a nossa casa ser esse ambiente acolhedor para ela também. Perfeito, perfeito. Você sabe que eu pelo menos, sou dessa época. Você não, você é mais jovem que eu, mas eu sou de uma época que a casa se transformava assim, na verdade, não. A casa não se transformava. O que é que acontecia? Por exemplo, numa mesa de centro, com os cristais lá da mesa de centro, não se retiravam esses cristais, continuavam ali e a criança não podia chegar perto, né? Hum. Então, aí, assim, por que não fazer uma adaptação, pelo menos nesses, né, nos anos da infância? Por que não Que bom que você lembrou disso. organizar esses espaços que extrapolam o quarto? Eu acho que é a próxima pergunta, né? É porque o ambiente Dentro preparado de ele não é casa. só o que colocar, né? É também o que retirar desse espaço para permitir que a criança possa Perfeito. mesmo. Porque se você tem realmente bibelôs de cristais que são memórias afetivas para você, né? A criança, se ela tocar, ela vai gerar um transtorno, porque era uma memória afetiva, você vai ficar chateada. Então, por que não Uhum. tirar os primeiros anos enquanto a mãozinha está querendo explorar, sabe? Por que não permitir que a criança possa explorar aquele ambiente e depois, quando ela for um pouco maior, já vai poder colocar de volta no lugar, sabe? É isso que eu penso, Perfeito. em deixar um ambiente seguro, tanto para a criança poder circular, tanto para você, né? Para dizer que você não vai perder uma memória afetiva e tudo mais. Então, o ambiente preparado também é o que tirar dele, né? Não só o que acrescentar. Que bom que você Perfeito, falou perfeito. disso. E tem aquela coisa de, assim, dentro de casa, a gente ter essa consciência de que vai muito além do quarto, né? Então, são os outros ambientes também, todos, assim, a criança vai circular por todos. Até mesmo uma cozinha, É, né? E aí, também que os pais, né, principalmente os superprotetores, têm muito medo da cozinha. E quando você vai para Montessori, e aí se você quiser pontuar, Audrey, com alguma, enfim, com alguma coisa, né, da vida prática aí de Montessori e tudo mais, porque é uma coisa que, particularmente, como é bem distante, assim, realmente, da minha realidade de criação, e até hoje, mesmo com o Lipe, minha relação com ele, eu fico impressionada, as crianças pequenininhas, com um copo de vidro na mão, com faca, manuseando, e tranquilamente, assim, dentro de um espaço seguro, enfim, o adulto, né, o adulto preparado, uhum. proporcionou ali para aquela criança, né? Então, como você também estava falando, né? Não é só o ambiente, mas quem está dentro desse ambiente aí também vivendo, né? Quem está interagindo. A gente tem a ideia, né, de que a criança, para ter independência naquele ambiente, ela vai ficar sozinha e solta naquele ambiente, né? E não é, ela ainda precisa do cuidado e também do afeto de um adulto cuidador o tempo todo com ela, né? A criança não fica sozinha com tranquilidade por muito tempo, né? Então Uhum, a questão do vidro, né, do copo, da faca, ela é sempre uma introdução que é feita aos poucos, né, com o adulto sempre acompanhando. E ela ajuda muito a criança a ter é, o refinamento do movimento. Porque se a criança, o objetivo é esse, né? A criança está acostumada a usar um copo de plástico. Se o copo de plástico cai no chão, ele não quebra. Então, por que ela precisa aprender a andar, sei lá, andar com o copo no chão? Andar com o copo não foi o melhor exemplo, né? Mas assim, a, a se movimentar com o copo, ou levar o copo até a mesa, por exemplo. uhum, Porque como ela vai aprender se ela não treinar esse movimento? perfeito. O prato também de plástico ou de inox, né? Que não quebra. Então, ela não aprende a consequência. Uhum, Para te falar, isso foi uma das coisas que eu fiz com a minha filha. Eu não faço tanta coisa de vida prática com ela aqui, ela tem o ambiente dela, mas é muito pelo que ela quer fazer, sabe? Eu não fico muito. Então, eu não sou uma pessoa muito de fazer bolo, essas coisas, então eu não fico estimulando tanto, mas uhum, com todo o espaço dela para ela ter a liberdade do que ela quer, a partir do que eu observo que ela é capaz de fazer. Porque tem isso, né? A isso. gente vai acrescentando coisas conforme a criança for manifestando interesse ou mostrando habilidades, né? No tempo dela, né? O tempo dela. É por isso que a gente tem que estar sempre observando, né? E por isso que eu falo tanto que nunca está pronto o ambiente da criança, porque ela evolui muito rápido e a gente É, está sempre tem que estar de olho para acompanhar isso, né?
Então, mas o vidro foi uma coisa que a gente usou desde o começo, assim, ela sempre bebeu a aguinha dela. Na rua, obviamente não, né? Mas em casa ela sempre bebeu água no copinho de vidro e ela nunca quebrou um copo. Tipo, Olha que nunca. Eu legal. quebro mais copo do que ela. É real, assim, lavando louça eu quebro copo, porque eu sou muito desastrada. Mas ela tem muito cuidado com o vidro. Aham. Porque entendeu, né, e porque já me viu quebrando também, já teve a noção do que Do pode que acontecer. acontece. É. Então, é mais nesse sentido da criança refinar movimentos e saber a consequência, mas eu acredito muito, a minha bandeira é, faça o que você se sente confortável para fazer. Assim, você não quer oferecer faca para sua criança, não ofereça faca. Mas Aham. talvez com uma espátulazinha de manteiga, ela consiga fazer alguma coisa, sabe? Não tem Ah, acesso, se sentir mais segura. A criança vai perfeito. estar lá desenvolvendo a habilidade motora, né, de fazer, e vai estar sabendo que ela é capaz de fazer por ela mesma, então a autoestima vai ter também um dia, sabe? Mas o meu conselho sempre é que vá no seu limite como mãe, assim, não vai oferecer uma coisa que você está com medo de oferecer, porque ela vai, provavelmente a criança vai perceber que você está com aquele receio e aí tem chance de dar errado, né? Então faz se você fazer o que você acha que você está segura para oferecer, a criança só tem a ganhar. Então, Legal. assim, é isso, assim, e essa ideia da cozinha, né, como ambiente, é essa ideia, ela vai estar sempre acompanhada, né? Dificilmente, quando ela for um pouco mais velha e já tiver tido muita experiência na cozinha, é que Sim, ela vai ficar para fazer qualquer coisa, né? sim, Então, a gente pensa, né, a criança vai ficar livre, né, independente, mas na verdade é uma independência sempre conduzida, né? Sempre tem um adulto por perto. perfeito. É dar todos os recursos, né, para ela ter essa independência, mas com segurança, né? Independência, mas com segurança. Eu costumo falar que a casa é o laboratório da criança. E aí, para o experimento dar certo, né, os instrumentos têm que estar ali ao alcance, todos disponíveis. Eu não sei se fala ingredientes, né, na ciência, né, assim, os materiais têm que estar todos lá disponíveis. E aí o experimento tem mais chance de acontecer com sucesso, né? O ambiente vai estar mais favorável para que o experimento se desenvolva bem. Então é Legal. isso, assim. A criança é o cientista, e aí a gente está lá fazendo com que o laboratório corra bem. Por exemplo, assim, coisa simples, né? De estar sempre de olho se todas as peças do quebra-cabeça que está lá disponível, se elas Uhum. estão lá, porque às vezes vai uma peça para outro canto, e aí a criança pode tentar montar o quebra-cabeça, está faltando uma peça, ela vai ficar, com toda razão, muito frustrada, né? Ou se ela Uhum. ainda não sabe usar o lápis, e o lápis que ela for usar está com a ponta quebrada, ela vai ficar também muito frustrada, porque o equipamento dela está quebrado, né? Uhum. Então a gente vai garantindo que tudo esteja funcionando para que ela possa executar aí os experimentos dela aí com liberdade. Que legal, eu adorei esse comparativo, né, da casa como laboratório. Quem fala isso no Montessori? Que fala? Não, foi a partir das leituras que eu fui fazendo, eu cheguei à conclusão aqui em Ah, legal. casa, vendo a minha filha se relacionar com o ambiente dela, que eu comecei a pensar que a casa é um laboratório mesmo, sabe, Que para criança. massa. Adorei, sabia? Adorei. Adorei essa Faz imagem, assim. sentido, né? Faz sentido Faz quando a gente enxerga assim, faz sentido. todo sentido. É o local. Assim, a gente às vezes fica delegando muito para a escola, né, Audrey? Assim, para a escola, para os outros, terceirizando E aí a foi o que educação aconteceu, dos assim, eles filhos. ficaram sem escola e o que a gente fez, né? Uhum, Tive que exatamente. fazer, porque estava tudo Exatamente. tão terceirizado que a gente ficou perdido por um tempo. E aí a Nossa, criança, né, as crianças que perderam mais nesse ficaram, as tempo mães todo. ficaram loucas, né? Não sou professora. Então. É, E às vezes não é ficaram. nem para crianças pequenas, não é nem a atividade em si que importa, né? Mas assim, o ambiente não precisa de mim. A Montessori tem uma frase que ela fala que em casa, a casa basta. Tipo, se a criança tiver liberdade na casa dela para ir ao banheiro quando ela tiver vontade, se ela tiver liberdade de escolher se ela quer brincar com esse ou com aquele brinquedo, sabe? Ela já vai estar tendo aprendizados riquíssimos, né? O que Massa faz falta na demais. escola é a interação social com outras crianças, mas aí, né, o que muita criança deve ter sentido na pandemia. Isso, exatamente. Perfeito. E me fala uma coisa, na universidade, assim, você hoje trabalha na universidade, você dá aula, né? Não? Não, sou discente, só, eu faço o curso de doutorado. Ah, tá no doutorado. E me diga Uhum. uma coisa, o que é que você percebe, assim, hoje você está estudando arquitetura infantil no doutorado, e como você percebe a universidade, assim, do ponto de vista da abertura mesmo, assim, para esse tema, né? Esse tema da arquitetura infantil, do design infantil, como é que tá isso, assim?
dá uma geral pra gente, assim, em relação aos ambientes que você transita, assim, por onde você transita. Eu vou dar um relato pessoal, tá? Porque eu sei falar por mim, mas assim, quando Sim, eu fui me inscrever para entrar, né, no programa, eu fiquei com um pouco de receio deles não quererem falar sobre sim, sobre ambiente doméstico para criança, sabe? Arquitetura residencial para criança. sim, Então, quando eu fiz meu projeto de pesquisa, eu falaria da cidade para criança e da casa para criança, sim. porque a cidade para criança é um assunto que, né, a cidade como território educativo já está entrando, né? O pessoal já tem pesquisado muito. Aham. E aí, se fosse ser mais bem visto pelo programa, você pensar sobre o lado urbano, né? Sobre o contexto urbano, a escala urbana. E aí, mas aí, quando eu fui desenvolvendo já dentro do programa, então eu entrei com a ideia de fazer cidade de casa. Certo. E aí, dentro do programa, eu fui percebendo que ia ficar muito grande, Sim. né? O trabalho, porque O são recorte. escalas diferentes, né? Então, tava grande demais. E aí, minha orientadora, que é maravilhosa, ela entendeu que eu queria falar mesmo sobre a casa, sabe? Porque é o que eu vivo todos os dias aqui, é o que eu falo todos os dias no Instagram, é o que as famílias que eu mentoro também, sabe? Então é a minha vivência, é o que eu acho que eu acho que faz muita diferença para a criança ter a casa preparada para ela. A cidade também, obviamente, mas já tem pesquisas, já tem publicações. Estão começando a desenvolver a cidade como território para criança. Tem associações internacionais, estão em cidades do Brasil, acho que inclusive em Natal, né? Tem a Uhum. Urban 95, não sei se você conhece. Acho que sim, acho que sim. Então, já tem iniciativas. Então, eu falei, bom, como que eu posso colaborar de um jeito que eu vou me sentir também mais feliz em fazer, Aham. falando só sobre a casa. Então, assim, eu achei que fosse ter mais preconceito. A minha orientadora foi super maravilhosa, né? Ela entendeu que eu estava querendo falar sobre a casa e me permitiu. Então, hoje a pesquisa que eu estou desenvolvendo chama Casa como Lugar da Criança, Ai, que que é legal. essa ideia de falar sobre vários ambientes, né? Que é essa pergunta que você me fez, de fato, né? Como que o banheiro pode ser da criança, a cozinha pode ser da criança, o quarto pode ser da criança, a sala de estar é da família, então também é da criança, sabe? Aham. Mas essa ideia de juntar a pedagogia com a psicologia e a arquitetura ainda está muito difícil para eu encontrar no ambiente doméstico. Eu Sim. vejo muito pesquisas, então assim, a universidade, o programa, ele, de certa forma, né, eu achei que fosse ter um preconceito, não teve, né, então consegui vir e falar só sobre a casa, então isso foi Legal. bom, não, porque é um assunto interessante. Mas como pesquisadora, eu tenho muita dificuldade em achar pesquisas, estudos, livros que falem sobre a casa da criança, o ambiente doméstico da criança, arquitetura residencial para a criança. Até na prática, né, no Arcdale, por exemplo. Você vê projetos que tem a criança, mas normalmente é o quarto, normalmente sei lá, uma brinquedoteca que a criança fica só na, tipo assim, ela pode brincar na brinquedoteca, não Sim. é a casa como um todo. Então, tanto na prática quanto na academia, eu ainda vejo dificuldades, ainda encontro dificuldades em ver material Sim. sobre isso. E eu acredito que boa parte disso seja um problema que está aí na nossa sociedade como um todo, que é o adultismo. Eu não sei se Hum. você conhece, né, que é o preconceito contra as crianças, né? Sim, sim, Na já vi. verdade, e assim, quando a gente não enxerga a criança como capaz, né? Quando a gente quer fazer por elas, porque a gente vai fazer melhor, porque a gente vai fazer mais Mais rápido, rápido. acaba que fica aquilo, né? A criança fica relegada, né? Então ela é um ser que está se desenvolvendo, ela está de fato se desenvolvendo, mas a infância não é uma fase da vida. Tipo, não acabou a infância e pronto, começou um novo capítulo, né? A Uhum. infância é parte da vida. Então, tudo que a vivência que a criança vai ter naquela fase vai ser carregada para depois. E, e é isso, eu tenho encontrado muitos pensadores que pensam isso na pedagogia. Então, eu estou traduzindo ideias sobre o ambiente educativo, o ambiente que seja é, acolhedor da escola, e aí tem as pedagogias alternativas, né? Que é muito do que você faz também quando vai projetar os quartinhos, né? Pega um pouquinho do que cada pedagogia tem do espaço, né? E transforma. Então, é meio que isso. A pesquisa na teoria está sendo assim. Legal. Estou tentando apropriar de termos da escola para trazer para a arquitetura. Mas, assim, então, de forma geral, eu não encontro muita coisa, então eu não sei se é desinteresse
dos pesquisadores, ou se é por conta desse adultismo que não faz nem a gente enxergar, né, essa possibilidade de pesquisa, de enxergar a criança dentro da historiografia, sabe? A gente não vê. A gente vê pouquíssimos arquitetos na história da arquitetura que falaram sobre espaços para crianças, desde que esse espaço não fosse a escola, né? Então, a escola é um território que foi bem estudado, né, na E, arquitetura. e mesmo a escola é muito recente, né? O que se estudou para a escola é do meio do século passado, assim, século XX, né? E se você não for falar sobre pedagogias alternativas, você só tem estudos sobre a arquitetura do período moderno também, né? Que são aqueles edifícios que foram projetados pelo Artigas, por arquitetos muito famosos, que aí você vê estudos sobre aqueles edifícios educacionais, né? Fora isso, você não vê quase nada. Então Verdade. é uma batalha, assim, é uma batalha, é um trabalho de formiguinha que a gente, eu e você, com as suas alunas, né? A gente está tentando É, transformar esse adultismo, né? Tentar mostrar verdade. para as famílias que é importante a criança ela ter o espaço dela, né? Isso, e está muito no início, né? Eu acho que a gente está. Acho que os clientes também, né, que estão. Tem muita gente já observando isso também nesse movimento, acho que por causa da educação respeitosa, disciplina positiva, né? Então as pessoas estão olhando para a criança, algumas pessoas que já se conectaram com isso, né? Olhando com mais respeito, tendo mais contato com esse tipo de informação, e aí conseguem enxergar a arquitetura também de uma forma diferente, conseguem valorizar também aqui, né, o nosso trabalho e perceber que é importante ter esse posicionamento em casa. Então, assim, eu acho bacana, eu me sinto assim muito, eu fico feliz de estar participando assim do início disso, eu acho. Se a gente for olhar para os escritórios infantis, Audrey, eu não sei se você acompanha, mas acredito que sim, Uhum. esse movimento vem assim, de 2015, 2016, pelo menos aqui no Brasil, né? Uhum. Os escritórios com quem eu converso, assim, que são aqueles os escritórios que estão há mais tempo e tem bastante bagagem, tipo Baclar, Adoleta, Estúdio Farfala, essas meninas que vêm do design, Pioneiras, né? algumas da arquitetura, né? E muitas de São Meu Deus, Paulo. microfone, tá ruim, será? Não, eu acho que você não está me escutando bem? Não, tá escutando bem, tá um chiado, mas eu achei que fosse o meu microfone, não é? Não, Eu acho. é a chuva e minha janela está Chuva, tá, aberta. não, perfeito. E Desculpa, minha eu achei que janela eu... está aberta. Não, não, não tá atrapalhando. Eu só Eu queria tô, entender se era problema meu aqui. eu tô doida para ir fechar, mas aí, né, na Não, live não tem como dar um fica pause tranquilo. aqui. Não, fica tranquila. Não tá atrapalhando pra entender, não. É só que eu não queria estar atrapalhando um chiado, Aham, tipo assim. aham. Mas enfim, é isso, assim, eu percebo que essas meninas vêm de 2015, vêm de 2016 aí, né, no movimento. E, ou seja, é muito recente, é muito recente. Se a gente for parar para pensar, né, a gente está começando a estudar as coisas, né? Então, nossa, que coisa bacana que a gente tem você aí na universidade fazendo artigo, publicando, publique livro. Eu quero, tô esperando seu livro. Ah, eu quero Vai ser o muito primeiro deixar. livro, assim, da área da gente. Eu quero que seja a primeira mesmo, assim, quero que mais gente faça, porque precisa muito, sabe? É, Aham, é mais que isso, sabe? É uma parcela da população que precisa ser ouvida, entende? aham. Eu acho que e não é só porque, né, arquitetura infantil, e é óbvio, a gente sabe que é um nicho lucrativo, porque, né, todo mundo, as crianças nascem o tempo todo, mas é mais do que isso. Quem escolhe trabalhar com arquitetura infantil é porque tem esse propósito de lidar com esse tipo de usuário, né? Está Isso. preocupada com desse tipo. E é isso que eu acho muito bonito, assim, ver o tanto de escritório que está nascendo, o tanto de pessoa interessada em estudar o desenvolvimento, porque percebeu que não é só pensar no berço e na poltrona de amamentação. Então, esse Isso. movimento é muito amplo. São poucos, mas são cada vez mais, né? E Pois isso é um é. bom sinal, né? E dá espaço, eu acho, assim, também para os pequenos produtores, né? Para o trabalho manual também, para a gente valorizar algumas coisas que, por causa da indústria, né? E desse mercado acelerado, a gente termina deixando de lado. Então, a gente vem também para falar um pouco disso, né? Eu acho que temos um papel muito importante, assim, para o resgate da natureza, né, dos materiais naturais, a verdade, né, dos materiais que eu adoro esse assunto também. Enfim, entregar a verdade para as crianças, entregar qualidade, coisa Elas bonita, coisa, merecem, né? né? Elas merecem. Isso, exatamente. Muito bom.
E aí eu queria saber como é que a gente pode ajudar as mães, aí talvez seja um momento de dicas, mas eu coloquei aqui como ajudar as mães, eu também coloquei dicas para as arquitetas, mas primeiro perguntar para você como é que a gente consegue ajudar as mães a melhorarem as suas casas para as crianças investindo pouco. Assim, é uma pergunta Ó, bem assim, completa, né? dá uma chance, porque o Muito Preparado ele é muito isso, o Instagram. Ele Sim, tem inspirações diárias para todo tipo de tamanho de ambiente, todo legal. investimento que você pode fazer. Então, assim, acho que a maior dica, né, é passar por lá, aí tem as hashtags, se você estiver procurando parto. Me manda, se tiver uma mãe que esteja aqui assistindo e que queira algum momento específico, me manda uma mensagem que eu mando uma hashtag que tem todas as inspirações lá, sabe? Mas, assim, basicamente. Se a criança tiver o quarto dela, o lugar né, que ela se sente segura para estar, que ela tem o mundinho dela, que ela tem a privacidade dela e ela pode ter as escolhas dela lá, eu acho que se ela tiver um banquinho que eleve ela para o mundo dos adultos, ela já vai ser muito mais feliz, sabe? Então, meu sonho Que é que cada massa. criança tenha um banquinho que ajuda a criança a lavar uma maçã que ela vai comer, sabe? Ela sobe no banquinho, lava na pia, ela foi ao banheiro, ou seja, eu não sei se aí chama piniquinho, chama troninho, ou se ela foi no vaso Uhum. mesmo. Ela vai no vaso, ela consegue alcançar a pia para lavar as próprias mãos, sabe? Isso é empoderamento, é protagonismo da vida, sabe? É sentir que é capaz, é saber que pode fazer por ela mesma, sabe? Então, Muito eu bom. acho que tem muitas inspirações lá, mas eu acho que a maior dica que eu posso dar é que tenha um banquinho em casa, sabe? É o essencial para uma criança poder crescer com autonomia, autoestima e se conhecendo, né? Com autoconhecimento. Muito massa, muito legal. Essa dica eu achei sensacional, porque o banquinho também vira mil coisas, né? Sim, Ele ela pode também pode virar uma mil coisas. brincadeira. Eu tenho muito Muito isso, bom, assim, é um investimento muito pequeno que você faz, que dura a infância inteira da criança, né? muito massa, muito legal, adorei. E aí dicas para as arquitetas e para os designers que querem estudar mais? Porque aqui tem algumas meninas do curso, inclusive, Uhum. que a gente, no curso, a gente fala, mas a gente tem vários assuntos, né, para falar, e esse vai ser um deles. E aí termina que a gente, é um convite, na verdade, eu até falo para elas, ó, aqui é um convite para vocês se aprofundarem. Mas a gente sente nessa falta da bibliografia, enfim, de informação. É engraçado, a gente tem tanta informação, né? É, está na era da informação, né? Na era da informação, mas quando a gente para pensar, quase todo dia tem alguém que me pergunta, dê dica de livros e tal, e eu fico, meu Deus. Eu acho que é porque é muito difícil pra gente achar. Eu também tô nessa buscando dicas de livros, né? Pra mim, a maior dica é essa de buscar livros que falam sobre psicopedagogia, desenvolvimento infantil, porque quanto Legal. mais você conhecer o usuário, mais vai ficar fácil, né? De você projetar um espaço para ele, porque por mais que cada criança seja uma criança, né? E nesse caso, o briefing faz toda a diferença de entender a criança, conversar com a criança. Mas se você conhece o que é esperado para aquele momento, você se prepara melhor e aí fica mais fácil de você desenvolver um projeto que seja certeiro para aquela criança. Mas assim, Perfeito. mas as suas alunas, assim, eu sei que estão muito à frente. Todo curso gratuito que você libera, eu faço, eu assisto. Ai, que Eu fico legal. doida pra entrar na turma. Mas é como eu faço doutorado, aí tem que cuidar daqui, aí não, é muita coisa Uhum. assim, meio de não dar conta. Mas eu tô doida para fazer, porque as aulas são muito legais. A aula de ontem de neuroarquitetura, fiquei Uhum. babando. Uhum. Então, assim, Ah, as foi suas muito alunas estão legal. muito, as suas alunas estão muito bem com suporte muito bom, assim, elas já têm uma base grande, falar sobre iluminação, sobre sono, sobre tudo. E sempre com esse olhar, sabe, Audrey, voltado para a criança. Então, eu acho que, acho que quando a gente chama os convidados, eles trazem as referências deles, né? E aí, a partir das referências deles, a gente começa a criar as nossas, né? A gente se identifica com uma coisa ou outra que falam, e aí a gente vai, cada uma vai aprofundando e trabalhando naquilo que vê que faz mais sentido. Então, É, eu porque acho cada uma vai tocar alguma coisa, né? Cada pessoa vai que tocar da parte. exatamente, ninguém é obrigado a concordar com tudo, né? E aí existem outras referências, mas a gente precisa, é aquela coisa de realmente é, trabalhar uma postura aberta para Uhum. esse conhecimento, né?
e para troca também, enfim, porque também a nossa própria vivência é uma referência, né? Sim, com certeza. Faz parte, né, da jornada e os erros e acertos, né? Porque a gente vai testando, principalmente na nossa própria casa, né? Vai testando, vai errando, vai testando, e aí a gente vai vendo o que que funciona, o que que pode funcionar com outra família, né? Então, com Exatamente. certeza, a vivência faz toda a diferença. Mas acho que a maior dica quem deu foi você, porque você me lembrou. Eu sou rata de olhar bibliografia, sabe? Eu vou ver referências bibliográficas, eu fico olhando, ah, esse eu não conheço, ah, vou procurar, tal. Eu amo o sumário, né, o índice, e amo as referências bibliográficas. São as duas coisas que eu mais vejo quando eu vou pesquisar um artigo, sabe? Ou algum Nossa, texto, alguma imagina. coisa. E aí é um mundo que se abre para você. Mas, infelizmente, ainda não encontrei nenhum que seja específico, arquitetura e ambiente infantil. Mas estou na Pois é. busca, você já sabe. Pois é, a gente precisa fazer alguma coisa, sabia? Você falando aí, eu pensando aqui, vamos fazer algum grupo, alguma coisa de troca de referências, alguma coisa Ah, que, podia, né? não Um grupo é? de estudo. Um grupo de Isso é estudo, legal. exatamente. Vamos falar disso depois, a gente É, combina. exatamente. A gente pode fazer alguma coisa no Telegram, não sei, alguma coisa Uhum. que aí por lá a gente compartilhe, né? Acho que é bem legal. Bem legal Boa. mesmo. Você vê Gostei da que ideia. outro dia eu participei de uma banca de uma aluna aqui em Natal que fez um é como um centro de apoio a crianças, principalmente com autismo, principalmente as crianças autistas. E aí, nesse trabalho dela, tinha lá o projeto arquitetônico e tal, né? Era o trabalho de conclusão de curso, de graduação. Uhum. Sendo que a maior contribuição dessa menina foi a bibliografia. Claro, É, o projeto então. estava legal, estava bonito, a gente, né, tirou uma super nota, não sei o quê, bacana, mas, meu Deus do céu, a gente e comentamos isso na hora, porque não existe, sim, e a orientadora dela falou, realmente, quando a gente começou a procurar, a gente viu que era difícil, eu entrei junto para ajudar e não sei o quê, sabe? E aí é uma coisa que, por exemplo, nesse grupo aí que a gente vai criar, se Deus quiser, É, já tá então, aí. vamos combinar da gente fazer. Eu até falei, ó, essa bibliografia agora é minha aqui, esse foi um presente que você me deu. É, então, porque faz total. A gente entender o que levou a pessoa a chegar naquele raciocínio, aí fez sentido pra gente, vamos buscar pra ver, né, se tem alguma outra coisa que a gente possa tirar, né, desse pensador, né, dessa referência. Pois é, Mas é isso. exatamente. E aí, e o doutorado termina quando? Deve fazer muito essa pergunta para você, né? Mas assim, eu comecei em março do ano passado, ainda falta um ano e meio, faltam 2 anos e meio ainda. Olha, tá no meio, assim, tá caminhando pro meio da pesquisa, né? Assim, porque você fica, né, 6 meses assim, meio perdido. Eu fiquei 6 meses ainda naquilo que eu te contei, né, de estar pela cidade, casa, até que eu decidi focar só na casa. Então, na casa mesmo, estou trabalhando faz um ano. Uhum. Então, muita água ainda vai passar na ponte, mas assim, tô super empolgada. Acho que vai ficar bem legal. Pois Tô é, feliz de estar com a oportunidade de fazer, sabe, da academia ter aceitado. E muito assim, bom. mandei um trabalho agora. Eu não sei se você conhece o Enan Park, que é Sim, um eu mandei um artigo para lá falando exatamente disso, onde estão as crianças na historiografia brasileira. Eu não sei se vai ser aprovado, né? É só que para novembro, sabe? legal, que legal. Mas um texto bem crítico, assim, dizendo que cadê, cara? Vamos trazer crianças. Que Eu espero que bacana. queria que fosse aprovado só para ser uma mosquinha, sabe? Uma pulguinha atrás da orelha. Queria que fosse aprovado só para as pessoas começarem a pensar um pouco mais nisso. Muito bom, muito bom. Me fala, o Ana Parque agora vai ser em que cidade? Tem já. Brasília, se não, vai ser online, né? Vai ser online, mas se eu não me engano é de Brasília esse ano. Legal, legal. Muito bom, muito bom. E aí vai ser em novembro. Acho que é novembro. Eu não sei se é novembro que sai o resultado ou se é novembro o evento, mas Uhum. assim. Então, eu não sei se vai ser aprovado, mas foi um texto de crítica, assim, Muito de bom. revolta. Ah, muito bom. Eu quero ler depois. Desse ano. É, a Aline está perguntando aqui: o autismo é um assunto que me chama muita atenção, de como projetar para uma criança autista, já que elas apresentam muitas emoções e características diferentes. Pois é. Tem muito. Esse trabalho, especificamente, Aline, ele trazia algumas recomendações, algumas estratégias genéricas, né?
falava muito sobre a previsibilidade, a rotina, sobre algumas estratégias que a arquitetura poderia ajudar nesse sentido, assim, o contato com o ar livre, né, com a natureza também. E aí, dentro dessas estratégias, a arquiteta, né, agora arquiteta, ela trabalhou em cima e fez uma arquitetura que pudesse contribuir. Sendo que eu acho que quando vai para casa, e aí você tem um cliente, um mini cliente que é autista, e aí você vai conversar com os pais e tudo, eu acho que a principal fonte de informação realmente são os pais, são os próprios pais. Os pais, os terapeutas, as pessoas que estão ali ajudando aquela criança, assim. Claro, observar a criança também, mas eu tenho essa impressão. Eu digo porque num projeto que a gente fez para uma menininha especial, a própria mãe dizia isso, sabe? Ela falava, olha, não tem quem conheça mais do que a gente. Então, por mais que a literatura vá falar que você coloca uma cama em tal altura para a criança com essa, né, demanda, a minha coluna, o meu jeito de lidar com ela e a nossa troca aqui, enfim, vai falar mais alto, assim. Essa rotina, exatamente. Então, eu acho que, assim, enfim, além que Eu perguntou. acho que vai para mim também, né? Assim, o conselho que eu daria era esse, para observar a criança, se ela é típica ou se ela é atípica, assim, não importa muito se você estiver focado Perfeito. naquela criança em específico, né? Nas necessidades dela, no que ela demanda, no que. Porque às vezes a criança é típica, mas ela tem uma dificuldade em Sim, agir de alguma forma, e aí cabe a gente, né, através dos pais, através da reunião que a gente faz para conhecer a criança, ou se tiver acesso à equipe que dá esse suporte também, melhor ainda, né? Quanto mais a fundo a gente conhecer cada criança, melhor. Mas uma perfeito. estratégia que eu gosto muito e que costuma funcionar é usar a comunicação visual nos Sim, ambientes. Então, em gavetas, colocar para a criança o que tem dentro daquela gaveta, o que tem dentro daquele armário, uma etiquetinha, legal. assim. Se a criança ainda não lê, colocar imagem, se a criança já lê, pode escrever a palavra, né, para estimular o aprendizado. Mas aí faz com que a criança tenha muito mais autonomia dentro daquele espaço, né? Por mais Sim. que ela precise de ajuda ou suporte em algumas áreas, mas pelo menos ela sabe onde encontrar, sabe onde devolver. É uma coisa que Uhum. E ela vai fazendo associações mentais, né? Isso daí vai desenvolvendo, né? O cognitivo, né? é um ambiente também. Não é só o pegar, né? A gente fala muito sobre a criança pegar o brinquedo, mas quando ela aprende a guardar também, é mais uma fase do cognitivo, né, que desenvolver. E é Exatamente. construído, né? Não é assim, no dia que você vai colocar lá as etiquetas que a criança vai começar a pegar e guardar no lugar certo, né? É uma construção, por isso que é tão importante ter sempre um cuidador, né? Os pais por perto. Perfeito, perfeito. Ah, Audrey, eu amei a nossa conversa. Eu quero saber se Também, alguém aqui, muito rápido. muito rápido, eu quero saber se alguém tem alguma pergunta, quer contribuir aqui com alguma coisa. Fale agora. O espaço está aqui aberto. Eu adorei conversar com você. Essa live estava para acontecer há um tempão, né? Já, que a gente disse falando. Eu tava também, eu tava receosa, assim, porque eu falava, não tem o que eu vou falar, o que eu vou falar para elas? Elas já Mas sabem tudo. sei Mas não, assim, viu? eu fiquei muito feliz, fiquei muito feliz, de verdade. Não, e eu, assim, igualmente, assim, muito para mim, como eu te falei, assim, para mim é uma honra, assim, acho que você é a nossa representante ali na academia, é muito importante que você esteja lá, fazendo o que você está fazendo, estudando, para que a gente também consiga ter esse respaldo da ciência, da arquitetura, né? Alguém na arquitetura falando, né? Porque eu acho que tem muito isso do arquiteto da prática também, né? Para vocês que são dos outros arquitetos olharem e falar, nossa, mas faz quarto de criança, né? Tipo assim, com um certo desdém, como se fosse, sabe? Então, eu acho que é importante. A gente está quebrando barreiras dos dois lados, da teoria e da prática, da academia e da produção. Vai lá. E estamos Muito, chegando, né? Porque está cada vez mais crescendo. Eu estou muito feliz, muito otimista do que tem acontecido no nosso campo aqui, na nossa área, né? muito bom, muito bom. Vamos crescer e melhorar e, enfim, potencializar ainda mais aí esse. Acabei de Da travar, mas mentalidade, né? voltei. Mas é isso, assim, a revolução acontece de pouquinho em pouquinho mesmo, né? E vamos juntos nessa revolução de transformar a vida das crianças, né? Que merecem tanto. Isso mesmo.
Então, Audrey, muito obrigada. Vamos Eu continuar, agradeço, estou muito vamos feliz. criar Obrigada. coisinhas aí, movimentar, Vamos, a continuar gente fala sobre esse movimentando. grupo, quero muito. Vai ser Pois é. ótimo. Então, gente, é isso. Obrigada por terem participado hoje aqui. A live vai ficar salva, né? Pra gente consultar sempre. E muito obrigada. Obrigada, Obrigada, Audrey. obrigada a todo mundo. Obrigada, Mari. Foi um prazer. Beijão. Igual. Beijo. Tchau.